Querido irmão, querida irmã, neste domingo 8 de dezembro celebramos a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria. Nos voltamos neste tempo do Advento para a digna habitação que Deus preparou para o seu Santo Filho. No Evangelho deste domingo, escrito por São Lucas, o Santo Anjo Gabriel anuncia para Santa Maria que ela será a mãe do Salvador. O Espírito Santo desce sobre Nossa Senhora, que, ao dizer o seu sim, recebe em seu ventre o bendito fruto, o Deus conosco, Emanuel. Jesus veio neste mundo fazer morada primeiro na digna habitação que é sua mãe, que ele também faça morada em nós, pobres pecadores. Se você também deseja receber as graças que o Pai tem reservado para ti, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. A luz de Cristo pode iluminar o caminho desse irmão em meio às trevas. Deus abençoe muito você e sua família, e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um varão chamado José. Ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se eu não conheço homem algum? O anjo respondeu: O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice. Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril, porque para Deus nada é impossível. Maria então disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, hoje a igreja celebra a solenidade da Imaculada Concepção de Nossa Mãe Maria Santíssima. Nós cremos que desde o momento em que Nossa Mãe foi gerada no ventre de sua mãe, Ana, ela foi preservada por Deus de toda mancha de pecado, toda a herança de maldade, de pecado, toda sombra que havia na história e no coração dos homens, desde o primeiro pecado, o pecado dos nossos primeiros pais, na origem do mundo, tudo isso jamais se precipitou sobre o coração de Maria. A graça de Deus, a misericórdia de Deus foi como que uma barreira, como que uma barragem que não permitiu
que essa enxurrada de maldade tocasse o coração dela. Por isso, em antecipação a tudo aquilo que Jesus fez e faz, como primeira discípula dele, como primeira abençoada pela obra dele, Nossa Senhora foi preservada do pecado, o pecado com o qual nós lutamos, o pecado do qual nós a cada dia desejamos nos desembaraçar. Ela foi preservada de todo ele desde a sua concepção. Nossa Senhora é a primeira obra desse trabalho que Jesus veio fazer, o trabalho de renovar, recriar todas as coisas com o seu amor. Se você der uma olhadinha no Novo Testamento, você vai ver que em várias passagens a obra que Jesus veio realizar é chamada com esse nome, recriação. Jesus veio para criar de novo, para refazer, para renovar tudo aquilo que o pecado tinha envelhecido, tinha machucado, tinha maculado. Jesus veio para fazer novas todas as coisas. E a primeira obra dessa nova criação é sua mãe, Maria Santíssima. Se você der uma olhadinha nas cartas de São Paulo, você vai ver que várias vezes São Paulo chama Jesus com uma expressão muito especial, que tem a ver com o seu trabalho de recriar todas as coisas. São Paulo chama Jesus de o novo Adão. Por isso, a primeira leitura da missa de hoje é essa que nós ouvimos ainda há pouquinho. Se você prestou atenção, você viu que a primeira leitura dessa missa, da festa da Imaculada Concepção de Nossa Senhora, é uma leitura tirada do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Esse livro conta para a gente, numa linguagem poética, numa linguagem cheia de expressões de amor, aquilo que é a verdade mais profunda do nosso mundo e da nossa vida. Quando Deus nos fez, quando Deus criou todas as coisas, e quando Deus criou o homem e a mulher, no princípio, Ele nos criou íntegros, inteiros, e não aos pedaços, e não quebrados. Deus nos criou para Ele, e quando Deus nos fez, na origem de tudo, nós éramos aos seus olhos irrepreensíveis, nós éramos aos seus olhos imaculados. Deus não nos fez feridos nem manchados na alma, Deus nos fez íntegros. Mas a Sagrada Escritura mostra para a gente que esse projeto primeiro que saiu do coração de Deus, ele foi ferido, ele foi borrado pelo nosso pecado. E é o trechinho que nós ouvimos na primeira leitura de hoje. A Escritura diz que Deus colocou o homem e a mulher num jardim, como que dizendo para a gente: olha, você só vai conseguir enxergar a vida, o mundo, da maneira certa, você só vai conseguir perceber a beleza de tudo que existe fora de você, dentro de você, você só vai entender a beleza do que Deus sonhou para você, planejou para você e para esse mundo que hoje parece às vezes tão confuso. Você só vai entender tudo isso se você entender esse primeiro passo. Deus nos fez e nós somos obra das suas mãos. E quando Ele nos fez, os planos dele para nós eram perfeitos. A Bíblia diz que Deus nos pôs nesse mundo como que nos colocando num jardim, não num deserto.
Nós só entendemos a nossa vida, nós só entendemos os rumos que Deus tem para nós, quando nós entendemos, em primeiro lugar, que nós não estamos aqui por acaso, que nós não somos um acaso nos planos de alguém, nós não somos um amontoado de erros, nós somos a expressão de um propósito, de um sonho de Deus, lá no início de tudo. Deus nos colocou nesse mundo como num jardim, e Deus quis que nós tivéssemos com Ele um relacionamento de filhos. Bom, voltando a algumas coisas que não estão muito na moda, mas que são verdadeiras. O relacionamento de um filho com seu pai, ele é marcado em primeiro lugar por uma coisa chamada obediência. Obedecer significa ter o coração unido ao coração do seu pai. Acreditar que o pai pede e às vezes exige é melhor do que o que nós vemos sozinhos. Obedecer significa acreditar que a vontade do pai é o melhor para mim, e eu posso confiar nele, confiar no que ele me pede, e eu posso acreditar que viver isso é o melhor. Deus queria que nós tivéssemos com ele um relacionamento de filhos. Por isso a Bíblia diz que quando o Senhor colocou o homem e a mulher no jardim, Deus deu ao homem todas as riquezas desse jardim. Você pode se alimentar de todos os frutos de todas as árvores do jardim, menos da árvore que está no centro do jardim. Isso não tem a ver nem com maçãs, nem com jabuticabas, isso tem a ver com o desejo de Deus de criar conosco um relacionamento de pai e filho. Mas a gente sabe que o homem não soube ter coração de filho. A Bíblia diz que, enganados pelo maligno, o homem e a mulher desobedeceram a Deus. Imaginaram que o capricho deles, os desejos deles, os levariam por um caminho melhor do que o caminho da vontade de Deus. E provaram do fruto da árvore que tinha sido interditada por Deus. É como se Deus dissesse desde o início para a gente: olha, você tem que aprender a conviver bem com limites, e você tem que aprender a viver bem com o não. Você vai ouvir muitos nãos, mas parece que desde o início a gente não consegue fazer isso. E o homem, se revoltando contra Deus, tentou construir a sua felicidade sem Deus, desobedecendo a Deus. Começa com esse primeiro pecado que nós chamamos de original, uma enxurrada de erros, uma história de dor, feridas que fazem parte da nossa alma desde o momento em que nós somos concebidos e entramos nesse jardim que agora sim se tornou um deserto. Se você prestou atenção na leitura, você viu que o negócio embolou rápido, né? Porque a Bíblia diz que quando o homem percebeu que havia desobedecido, ao invés de buscar a Deus, chamá-lo, como uma criança precisa aprender a chamar o seu pai quando não dá conta, o homem fugiu da presença de Deus. E parece que desde aquele momento, é isso que a gente faz, a gente foge. Porque quando a gente está na presença de Deus, fica claro que a gente falhou, fica claro que a gente precisa mudar, e a gente também não gosta disso, reconhecer que falhou, reconhecer que as coisas não estão bem aqui. O homem fugiu, mas Deus deu um jeito de encontrá-lo, e quando o Senhor perguntou ao homem, o que houve? Ao invés de o homem dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, eu te desobedeci, me perdoa, o homem apontou o dedo para a mulher e a culpou. A culpa é dela. E o Senhor foi conversar com a mulher. Quem sabe ela vai dizer: Senhor, não, a culpa é da serpente. E começou uma história de acusações,
uma história na qual um aponta para o outro dizendo a culpa é dele. Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho erro nenhum, a culpa é de quem está do meu lado. E essa história perdurou por tanto tempo. Mas nesse trechinho da primeira leitura, Deus faz uma promessa. Apesar de nós termos errado, apesar de nós termos falhado, Deus não desistiu da gente. O propósito dele, o projeto dele, no qual a gente tem um lugar, Ele sabe refazer, Ele sabe fazer voltar a acontecer. Então o Senhor diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Essa mulher não é mais Eva, afinal Eva foi amiga da serpente, deu ouvidos à serpente. O Senhor diz: eu porei inimizade entre ti e uma mulher que não vai te dar ouvidos. Porém inimizade entre a tua descendência, o mal que você produz, e a descendência da mulher. A descendência da mulher vai esmagar a tua cabeça, e você vai ferir o calcanhar dela. É como se o Senhor estivesse pintando para a gente um quadro, no qual a gente consegue ver o evangelho que vai vir. Assim como na primeira criação, houve um primeiro Adão e uma companheira que trabalhou com ele numa obra de pecado e de revolta contra Deus. Assim, na nova criação, que a gente precisa tanto que aconteça, existe um novo Adão e uma nova Eva, que é companheira dele nesse trabalho de recomeçar, refazer todas as coisas. Mas o recomeço, a recriação, ela tem início em corações. Jesus poderia ter começado a recriar todas as coisas, sei lá, pelas calotas polares. Muita gente ia achar muito mais interessante, né? Pela camada de ozônio, não sei. Jesus poderia ter começado a recriar todas as coisas por meio de estruturas políticas, mas ele sabia que todas essas coisas falham. Jesus começou a obra de recriar todas as coisas pelos corações, porque ele sabia que tudo começa e termina aqui dentro, e só quando os nossos corações são recriados, é que a gente pode fazer parte de uma nova história. Por isso, por causa da união toda especial dessa nova Eva com o novo Adão, ela desde o princípio foi preservada do pecado, que é aquilo que fere de morte o nosso mundo. Para colaborar com ele na obra da nova criação, para ser a sua primeira discípula e para ser um modelo de todos nós, ela foi preservada de ser tocada pelo pecado. Ela nunca teve desobediência na sua alma. A primeira nova criação da graça de Cristo foi o coração de Maria, porque dentro dele nunca se encontrou um não para Deus. Ela sempre, desde o momento da sua concepção até o momento da sua glorificação, ela sempre foi um grande sim para os projetos de Deus, para os planos de Deus, para o que Deus desejava realizar na vida dela e através dela. É interessante porque algumas pessoas ficam um pouquinho incomodadas quando no Evangelho de São João veem Jesus chamando Nossa Senhora mais de uma vez de mulher. E algumas pessoas até equivocadamente dizem: Jesus estava se afastando dela, Jesus estava colocando ela no lugar. Eu já ouvi tanta bobagem. Gente, primeira coisa, Jesus jamais desonraria sua mãe, porque isso seria pecado. Como Jesus é Deus e não peca, esquece esse assunto de ele estava se distanciando, esquece isso. Por que Jesus chamava
Maria de mulher. Se você der uma olhadinha atenta no livro do Gênesis, você vai ver que enquanto os nossos primeiros pais habitavam no jardim que foi preparado por Deus para eles, enquanto eles viviam com o seu coração íntegro, sem desobediência, sem a revolta do pecado para com Deus, a nossa primeira mãe, que nós chamamos de Eva, ela só era chamada de mulher. 12 vezes no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, antes da queda, em todos os momentos, 12 vezes, em que se fala dessa mãe de todos os viventes, ela é chamada de mulher. São João escreve todo o seu evangelho muito em paralelo com o livro do Gênesis. Você sabe quais são as primeiras palavras do livro do Gênesis? Quais são? Alguém sabe? Já leu? Eu vou me matar. Essa semana eu já perguntei um negócio que ninguém sabia. Agora, gente, quais são as primeiras palavras do livro do Gênesis? No princípio, sabe quais são as primeiras palavras do Evangelho de São João? No princípio era o verbo. Né? Se você der uma olhadinha no Evangelho de São João, no capítulo 2, quando ele fala do início da pregação de Jesus e do primeiro milagre de Jesus, as bodas de Caná. Se você contar, sabe, no final de quantos dias, a partir do início do seu ministério, Jesus realizou o seu primeiro milagre? No final de 7 dias. Quer dizer, então, que aquela primeira criação que aconteceu em 6 dias e no 7º Deus descansou, ela passou e Jesus começou uma nova criação no 8º dia, ou seja, no primeiro dia de um novo tempo. E sabe quem estava do lado dele? A nova Eva. E sabe qual foi o conselho que ela deu aos serventes da festa para que o milagre acontecesse? Obedeçam a ele. Ou seja, todo o caminho da desobediência, que é pecado, pecado, pecado e dor, pecado e acusação, pecado e fuga, pecado e medo, todo esse caminho, de repente, quando vem Jesus, quando preparando a vinda de Jesus, Deus escolhe Maria, esse caminho é virado para o lado certo, e se torna um caminho de graça, de perdão, de obediência, um sim perfeito a Deus. Jesus não chama Nossa Senhora no Evangelho de São João de mulher por acaso, mas ele sabe que nos grandes momentos da sua obra de recriação, ela está do lado dele. Ela é a primeira beneficiada desse trabalho de recriação. Ela é a primeira salva por ele, mas salva de um jeito especial, porque nós somos salvos depois de termos atolado a nossa alma no pecado. Ela foi salva sendo preservada do pecado, como a primeira Eva, que quando foi tirada do lado de Adão, era sem pecado. Você já parou para pensar isso? Deus, quando nos fez lá no princípio, não nos criou pecadores. Isso não era para ser a coisa mais influente da nossa vida, mas acaba sendo tantas vezes, né? Deus nos fez para Ele. E agora, quando Jesus recria tudo, Ele põe as coisas no lugar e coloca ao lado dele uma mulher que é criada sem a influência do pecado sobre ela. Por misericórdia, por antecipação da obra de Jesus, por graça. Bom, e o que isso tudo tem a ver com a gente, né? Quando nós fomos pensados por Deus, nós fomos pensados assim. Só que a gente pode dizer, padre, mas o negócio ficou ruim depois, viu? Entrou dessa enxurrada de pecado, entrou muita coisa na minha vida. Entrou muita coisa na minha alma. E sabe essa história de fugir? Eu fugi muito.
E sabe essa história de acusar? Eu acusei muito e fui muito acusado. Sabe, tem horas que eu penso que se Deus sonhou alguma coisa melhor para mim, não dá mais, porque ficou tudo arruinado. Não, dá sim. Porque se você lembra do evangelho de hoje, a Deus nada é impossível. E se Deus pode fazer uma mulher estéril como Isabel gerar um filho, Ele pode fazer um coração quebrado ser refeito e começar a funcionar são, sadio de novo. Ele pode. Ele pode transformar uma história toda manchada de pecado numa história nova, agora cheia da graça e da misericórdia dele. Ele pode. O segredo é a gente aprender com Nossa Senhora a fazer esse novo caminho, que é o caminho de Cristo, um caminho de obediência. Senhor, eu quero ser do seu jeito, eu quero ser o que o Senhor sonhou para mim, eu quero viver as coisas do jeito que o Senhor tem no seu coração, porque do meu jeito é tudo atropelado demais. É o caminho da obediência, o caminho do não mais fugir, mas pedir perdão, o caminho do não mais acusar, mas reconhecer, eu preciso ser refeito e posso perdoar. Esse é o caminho pelo qual a gente entra nessa nova história, nessa nova criação, da qual Deus quer que cada um de nós faça parte. A carta aos Efésios que a gente leu hoje diz assim: todas as bênçãos nós recebemos por causa da nossa união com Jesus. Nossa Senhora é o retrato perfeito disso. Tudo que Deus fez nela e através dela foi por causa da sua união com Jesus. Nada em Nossa Senhora esteve jamais desprendido de Jesus. Tudo nela foi sempre para Ele, por Ele. E São Paulo diz na carta aos Efésios: nossa união com Jesus é a fonte do melhor que a gente pode viver. Pois então, que a gente aprenda com ela a viver uma vida de união com Ele. Nossa união com Jesus às vezes é bem frouxa, né? É como um laço que vai se soltando. Eu sou cristão, eu sou católico, mas estou meio enferrujado, né? Não sei quais são as primeiras palavras do livro do Gênesis, né? Eu estou meio, pois é. Então essa união com o Senhor deve andar muito como laços desatados. Aperta esses laços, volta a buscar Ele, pede o perdão dEle, ouve a voz dEle, busca entender qual é o querer, qual é a vontade dEle nas situações que você está vivendo. Essa união com Ele vai ser o início das melhores coisas de Deus que você pode viver. Esse é o segredo de todas as bênçãos, e a maior de todas as bênçãos, irmãos, não é ganhar alguma coisa que estava presa na justiça, não é conseguir viajar para não sei onde em janeiro, não é. A maior de todas as bênçãos é ter um coração novo. Com um coração novo, a gente vive uma história nova. Sem um coração novo, a gente pode até mudar de paisagem em janeiro, mas aqui dentro está tudo velho. A nossa história continua sendo uma história envelhecida, com um final que não é legal. A maior de todas as graças é um coração novo, como o coração imaculado de Maria. Essa graça Jesus pode e quer realizar em cada um de nós, que olhando para Nossa Senhora imaculada, nunca ferida pelo pecado, a gente possa reconhecer que o nosso Deus faz coisas incríveis e nada é impossível a Ele. E se Ele pôde colocar-se como uma muralha em torno dela, para que ela não fosse alcançada pela enxurrada do mal e do pecado, Ele pode, como médico divino, colocar as mãos dEle no meu coração, e com o perdão dEle, com o seu Espírito Santo, Ele pode curar o meu coração,
salvar o meu coração que estava perdido e me dar uma vida nova, não mais influenciada pelo pecado, mas influenciada pelos projetos perfeitos dele. Que a gente possa olhar para Nossa Senhora e acreditar que esse Deus que faz maravilhas, como ela disse, pode fazer maravilhas aqui, dando para a gente um coração novo, um coração que pode viver uma nova história, do jeito que Deus sonhou para nós, desde o princípio. Que Nossa Senhora nos ajude a confiar no trabalho de recriação que Jesus já está fazendo em cada um de nós, mas que Ele quer completar para que a sua obra na vida da gente seja perfeita e cada um de nós seja um testemunho vivo do que o nosso Deus pode fazer, reconstruindo vidas, corações que o pecado e que a maldade tinham desfeito.